Olá, você está no canal da PS Videoaulas e hoje eu tenho aqui a satisfação de receber um professor que é de São Paulo. Ele está ministrando aqui um curso pelo INBEC sobre engenharia diagnóstica. Isso. E ele acabou a aula, ele nos concedeu aqui essa entrevista, né? Apesar de estar cansado, um dia todo de aula, né, professor? Bastante. Mas sempre a gente se supera, né? Não, mas isso é sempre um prazer. Estamos aqui, muito prazer. Pois então é o professor Luciano Gomide. Então, ó, não sai daí, o papo vai ser legal. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer cada vez mais um conteúdo de qualidade e diversificado a você. Aproveite para fazer a sua inscrição durante a nossa vinheta. Estamos de volta aqui com o professor Luciano Gomide, que vai nos passar aqui algumas dicas e também algumas informações importantes sobre a engenharia diagnóstica. Gostaria que você se apresentasse, professor, assim, de uma forma bem sucinta. Meu nome é Luciano Gomide, eu sou arquiteto de formação, mas muito que eu atuo na área aqui tem a ver com a parte de engenharia, mais especificamente aqui quanto a engenharia diagnóstica, que é o curso que a gente veio passar aqui do INBEC, aqui em João Pessoa. Obrigado, professor, pela apresentação, e eu gostaria que a gente já começasse por uma coisa que eu achei bastante interessante. Então, pessoal, veja que a gente está em constante aprendizado, né? A gente sabe que as coisas acontecem, então a parte de acústica mesmo e edificações é um problema, né? Sobretudo aquela acústica do piso, quando você pisa e não tem nenhum tratamento acústico no prédio, normalmente você percebe tudo que está acontecendo no apartamento que está acima. E o professor trouxe aqui uma coisa assim bastante simples, mas que vocês vão entender com certeza como é que isso acontece, certo? Porque o som se propaga, não é isso, professor? Então, vou rodar aqui para vocês agora um videozinho que a gente preparou aqui para vocês. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar, talvez do específico aqui de desempenho acústico, mas uma das formas aqui que a gente acabou abordando isso na norma de desempenho foi mostrar a diferença entre o ruído de impacto quanto ao ruído aéreo, né, que é previsto na norma. Então, o ruído aéreo é o ruído que a gente está acostumado aqui a escutar durante uma conversa, ou, por exemplo, através dessa caixinha de música que a gente vai mostrar a diferença, né? Esse aqui é o ruído aéreo que a gente vai mostrar. E esse ruído vai pelas vias aéreas, né? Agora, o que a norma está prevendo não é só esse ruído, que, por exemplo, muitas vezes vem da fachada ou vem da conversa de um vizinho no apartamento ao lado, né? O apartamento contíguo, mas sim o caminhar das pessoas, a patinha do cachorro, o arrastar de móveis que a gente sabe que ocorre nas construções. E isso aqui, o ruído é transmitido de outra forma, que é através do ruído de impacto, que através dessa caixinha de música vocês vão ver a diferença. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu podia até complementar, né, o que a gente acabou de passar aqui agora para os nossos ouvintes, e já encaixar aí a norma, né, de desempenho. Exato. O que a gente está mostrando aqui são alguns conceitos que a norma de desempenho acabou trazendo para o mercado, né? Não são conceitos novos, obviamente, né? As normas de acústica e térmica já existem há um bom tempo, mas naturalmente a norma de desempenho trouxe um novo incentivo ao atendimento dessas normas, né? Então o que a gente está passando aqui são os conceitos gerais, porque como estamos no primeiro módulo aqui de engenharia diagnóstica nesse curso, a gente está passando o que a norma de desempenho trouxe ao mercado, os impactos, né? Como que o pessoal pode seguir essa norma, vendo os guias, os manuais, enfim, quais são os documentos complementares dessa norma para auxiliar o pessoal a conhecer um pouco mais da norma, né? O que a gente vê é que nem todo mundo tem o conhecimento da norma. Então, como que a gente vai atender uma norma que pouca gente conhece, né? Então a gente começou a comentar
quais são os desempenhos a ser cumpridos, né, exigidos pela norma, quais são os requisitos dos usuários, né, o segurança contra incêndio, desempenho lumínico, térmico, acústico. Então, a gente tocou no assunto brevemente de cada um desses desempenhos, né? Isso para justificar, na verdade, como que a gente pode atuar dentro da engenharia diagnóstica, né? Que engenharia diagnóstica é que a gente faz o diagnóstico dos edifícios, né? Então, para ver as irregularidades, as não conformidades com as normas, e para evitar, solucionar e identificar principalmente as patologias prediais, esse tipo de coisa, as anomalias construtivas. Outra coisa, e onde é que estão esses problemas? Porque a gente vê que, primeiro, né, que é uma norma abrangente, né? Ela tem assim, um leque de possibilidades enorme, né? Porque são muitos detalhes que tem nas construções. Então, ela é uma norma que tem o quê? É um livro, né? Se você for contar, ela tem mais de 500 páginas, né? A norma. Sim, são 6 partes ali, né? São 6 partes densas ali que tem está tocando nessas 3 especialidades aí da norma de desempenho, mas divididas nos sistemas de piso, sistema de cobertura, sistema de vedações verticais, enfim, sistema estrutural, é dividido nessas. E outra coisa, são desdobramentos também, são as normas que estão apensas a todas essas, porque uma norma, gente, ela não só é aquela norma, ela cita outras normas. Então, é como se fosse uma cebola, né, que você vai tirando aquela casca e vai aparecendo mais, então tem muitos desdobramentos. Bom, gente, a ancoragem, né? Então esses pontos de ancoragem, eles têm que obedecer uma norma NR35. Né? Então tudo isso está dentro desse bolo aí, manual do usuário, vida útil, né? de utilização, que isso só vale quando tem o quê? Quando tem também uma utilização correta. Né? Você não pode simplesmente chegar lá numa edificação e utilizar de qualquer maneira, né, professor? Correto. E aí a norma prevê as coisas básicas que a certificação tem que proporcionar ao usuário. Por exemplo, que estava falando de ancoragem, é para proporcionar uma manutenção mais fácil, uma manutenibilidade mais adequada. Né? Então esse é o objetivo da norma. E com segurança, como sempre a gente gosta de repetir, a norma é o mínimo. Exato. Né? E as pessoas ainda ficam dizendo, não, mas eu obedeci. Não obedeceu. Porque se obedecer às normas, gente, com certeza não acontece nada. Né? Nada de ruim. Né? Vai acontecer tudo de bom. Né? E eu sempre gosto de dizer também, professor, que se você pode fazer algo a mais, faça. Nada impede. Não é? O que você não pode fazer é menos do que a norma, ou então também não inventar, né? Não pegar um produto, alguma coisa que ninguém tem ainda certeza que tem aquela eficiência e começar a usar aquilo como se fosse bom, porque pode dar errado. Naturalmente a norma, ela te proporciona certa liberdade, mas também tudo a gente está fazendo de acordo com as boas práticas, né? Então, a gente recomenda durante a aula para você buscar ao fornecedor, talvez de algum produto, algum componente que você queira inovar na sua obra, e para ver que você vê realmente o desempenho dele, né? Quanto à questão térmica, acústica, que muitas vezes você vê de uma forma integrada. Porque eu vejo também a multidisciplinaridade, né, que nós temos na obra, então isso é muito importante. Se você não tem aquela expertise, vá atrás de uma empresa, vá atrás de alguém que tem aquilo, que vai ser melhor para você poder agregar aquele conhecimento. E não tentar adivinhar, né? Porque eu acho que acontecem muitos problemas também, professor, acredito, nesse sentido aí, quando as pessoas tentam dominar tudo que não dominam. E não só quanto à especificação, né? Isso a gente está falando do projeto do arquiteto talvez querer inovar em alguma coisa, né? Mas muitas vezes, durante a instalação, a execução da obra, precisa ter um acompanhamento melhor, né? Então, muitas vezes a gente já vê, por exemplo, na acústica que tem uma perda de desempenho em função da má execução. Então, né? Se eu atribui aí a maioria dos problemas na execução, então não seriam nos projetos, seriam na execução. Na maioria não, a gente sabe que os projetos nem sempre estão adequados e consistentes o suficiente, né? Mas não garante, né? Quer dizer, um bom projeto também eu acredito que ele não garante que vai funcionar, porque se não for bem executado... Deveria, né? Mas a gente sabe que a nossa mão de obra é carente em alguns aspectos, né? Então, o que a gente coloca pela engenharia diagnóstica é principalmente fornecer ferramentas aí para você fazer uma boa inspeção de obra voltada, por exemplo, ao desempenho,
né? A sustentabilidade, você olhar para ter um gerenciamento melhor de resíduos, não gerar tanto desperdício, enfim, e tentar achar uma qualidade melhor no final da obra, né? Porque isso a é norma todo o de processo, desempenho... né, professor? Isso é em todo o processo. Tanto na época da construção já tem que haver essa sustentabilidade, como pós-obra, né? É antes, durante e depois. Exato, mas a norma de desempenho a gente fala que não é uma norma de entrada da obra, não é uma norma só de projeto, ela mostra não os procedimentos para você fazer, mas os resultados que você precisa atingir. Então a norma de saída no final da obra que você vai ter que ver realmente se você atingiu ou não o desempenho. Por isso que é bom desde o começo, desde o projeto até a entrega da obra, você ter esse acompanhamento. Não adianta só o pessoal do projeto prever isso aí e durante a obra toda o pessoal largar, né? Precisa estar dentro. É como o discurso e a prática, né? A mesma coisa. Não pode ter um discurso e a prática ser diferente. Essas coisas têm que estar perfeitamente alinhadas. Né? Exato, exato. Tem que estar junto toda hora. Bom, e o que você passaria assim, de dicas que você passou aqui para os alunos hoje nessa turma que você está ministrando? O que é que você assim, apontou assim, até de coisas que chegaram através dos alunos? Eu acredito que eles devem ter feito algumas indagações, algumas coisas nesse sentido. O que é que você destacaria assim, que foi interessante hoje? Hoje a gente viu basicamente a diferença entre uma ferramenta e outra dentro da engenharia diagnóstica, né? Que naturalmente para a gente auxiliar os construtores a atingir o desempenho, principalmente durante a obra, né? Ou verificar o projeto se está de acordo ou não, existem certos instrumentos, né, que a gente se utiliza. Né? Por exemplo, ver a vistoria, a auditoria. O que a gente vai fazer com o projeto? A gente vai fazer uma auditoria com a norma de desempenho. Né? Uma auditoria prevendo, talvez, que a gente estava falando da manutenibilidade, dos itens que podem proporcionar uma durabilidade melhor. Né? Então, isso... a compatibilidade também dos projetos, eu diria que também é um gargalo, né, numa obra que tem muito. Que a gente começa a comentar aqui bastante sobre o BIM, que é outro curso que a gente sempre vê aqui em pauta, por exemplo, em João Pessoa. Né? Que o BIM proporciona um instrumento muito mais consistente para você atingir uma qualidade, né? Principalmente uma qualidade de projeto. Né? Mas se a gente implantar desde o começo esse BIM, esse conceito BIM, naturalmente durante a obra a gente pode usufruir disso aí para tentar chegar no final da obra com um desempenho melhor, um desempenho real. Mas de todo jeito, né? Mesmo que o BIM seja revolucionário, mas como você falou, professor, ele precisa de um acompanhamento, né? Não adianta eu revolucionar no projeto se eu também não revolucionar nesse acompanhamento para garantir que realmente os materiais que foram especificados sejam utilizados e a mão de obra também execute da melhor maneira possível aquele serviço. Exato. Por que a gente está querendo ver isso? Porque a norma de desempenho é uma norma relativamente nova. Né? Então, os primeiros edifícios que estão saindo agora, que estão sendo verificados, fazendo ensaio, então, para ver se realmente o pessoal fez um projeto corretamente, se executou corretamente e está saindo com esses resultados. Porque se não fizer isso aí, a gente está vendo que realmente o pessoal não consegue atingir a norma. Porque é fácil de medir, né? Você vai lá, bota um decibelímetro, né, por exemplo, né, para ver se o ruído está passando para uma unidade, essas coisas todas. Então, para você verificar depois é fácil. O problema é você fazer antes sem ter essa certeza, né? Porque tudo é muito empírico, na verdade, numa obra, né? Você pode às vezes colocar aquele material e de repente, por um pequeno detalhe, não ter aquela performance. Exato. Então, por isso que a gente está sempre pontuando nessa parte de fazer o diagnóstico sempre, o acompanhamento desde o começo até o fim, porque senão alguma coisa se perde. E como que a gente vai identificar onde foi o que prejudicou o desempenho? Como é que nós vamos garantir, professor, por exemplo, um procedimento que não está dando certo? Então, como as normas são dinâmicas, então pode vir posteriormente alguma correção, algum adendo, não é isso? Na verdade, não é que não está dando certo, mas a gente, obviamente, mostra talvez o melhor caminho que possa atingir bons resultados. E novos materiais que podem surgir nesse meio tempo, né? Porque hoje está muito desenvolvido na construção civil novos materiais. E se você tem um material que dá uma performance melhor, ele pode entrar numa recomendação ou até mesmo uma determinação do norma. Numa especificação, né, nos projetos e tal, mas que isso seja acompanhado de um ensaio, possivelmente do fabricante, né, que é o maior interessado também, né? Então, o fabricante fornecer esse tipo de ensaio para os arquitetos começarem a se utilizar, né? E começar naturalmente tendo um bom desempenho, esse material vai ser incluído, né, no nosso mercado.
E nas universidades elas fazem bastante esse papel, né, professor? De analisar, de fazer esses ensaios e garantir que a performance, né, principalmente quando você tem a construção feita, você pode aferir isso aí e ver se realmente aqueles índices, né, mínimos estão sendo obedecidos. As universidades, na verdade, são para a gente uma ajuda muito grande, né? Porque para você fazer ensaio, nem sempre a gente tem os instrumentos necessários. A estrutura, né? A estrutura, talvez a estrutura, o recurso financeiro, né? Então, as universidades acabam tendo essa aparelhagem e muitas vezes fomentando esse tipo de pesquisa que é muito benéfica, né? A gente comparar o uso dos materiais, né? E isso vem ocorrendo em todo o Brasil. É porque nós temos programas de mestrado, doutorado, né? Tem muitas pesquisas práticas também, né? Lógico que tem muitas pesquisas teóricas, mas temos muitas pesquisas práticas. Aí eu até perguntaria, a sua linha de pesquisa, qual é, professor? Você está fazendo agora um mestrado, né? Exatamente. O mestrado que eu estou fazendo é justamente nessa área de desempenho, mas vendo como que a gente pode auxiliar o arquiteto, principalmente o arquiteto autônomo, né, que muitas vezes não tem o recurso para ter um projetista só de acústica, um projetista só de térmica, né? Então, um arquiteto autônomo a realizar um projeto que esteja de acordo com a norma de desempenho, né? Até onde a gente pode chegar ajudando o arquiteto. Então, por exemplo, fazendo uma ferramenta de auditoria para o arquiteto, para ele mesmo checar se ele está de acordo com a norma de desempenho ou não, né? Isso vai desde a concepção geral até a finalização do projeto, o projeto executivo. Então, no projeto executivo existem checklists para você ver se você atendeu alguns requisitos da norma em relação ao desempenho acústico, a segurança contra incêndio, né? A facilidade de manutenção, enfim, a segurança do usuário durante a operação e o uso, né, do apartamento, da casa, que seja da habitação, né? Bom, e nessas suas turmas, o que é que surge mais de dúvidas assim do público, né? Porque nós temos, todo mundo já é formado, né? Porque inclusive é uma condição, né, para uma pós-graduação aqui no Brasil, isso é regido pelo MEC, né? Uhum. E o que é que os engenheiros normalmente, os arquitetos, né, que podem ter também na turma, né? Quais são as principais dúvidas que surgem nessas? Na verdade, eles se perguntam bastante desses procedimentos que a gente tem de avaliar o edifício e fazer o diagnóstico, né? Ou de uma obra, ou através do ambiente já construído, né? Certo. Porque existem métodos da gente abordar, por exemplo, uma obra, e buscar quais são os problemas ou talvez achar soluções para aquilo, né? Porque muitas vezes o arquiteto ou o engenheiro que está dentro da obra ou dentro do projeto não visualiza a situação, quais são os problemas dele, né? Então muita coisa acontece, por exemplo, na entrega de obra. O engenheiro está lá, né, 2 anos trabalhando na construção do edifício, e chega na entrega do edifício, ele acha que está tudo pronto. Quando a gente vai lá fazer a inspeção de conclusão de obra, talvez verificar algumas questões até voltadas ao desempenho, o engenheiro começa a ver que está faltando um monte de coisa. São muitas normas, né, que regem a nossa construção. Mas é como eu disse também, professor, a gente não domina tudo. Também tem isso. Quando a gente às vezes precisa de pedir uma ajuda. Não é à toa que as empresas, de um modo geral, elas pedem auditoria na empresa. Né? Para que é isso? Para uma auditoria prévia. Né? Até no serviço público é feito isso. Existe um controle interno. Porque antes de vir uma auditoria externa, você tem a sua própria auditoria. Então, eu acho que o que está faltando talvez seja isso, professor. As empresas serem mais profissionais nesse ponto, né? E não deixar a carga toda em cima daquelas pessoas que estão tão envolvidas, às vezes, que elas não conseguem enxergar os problemas na obra. Exato. E saber até onde vai a nossa limitação, né? Eu, como arquiteto, tenho minhas limitações, por exemplo, quanto ao desempenho estrutural e outras coisas, até quanto a questões de acústica e térmica, né? Mas a gente vai até onde a gente pode. Se não souber, a gente pode contratar, por exemplo, especialistas do assunto. Olha, é como eu estava discutindo um outro dia aí com um colega calculista. Não é simplesmente você, quando vai pedir um cálculo estrutural no prédio, o calculista tem que saber qual é o tipo de revestimento que você vai colocar. Porque ele vai dimensionar a estrutura com mais rigidez, com menos rigidez. Então, tem estruturas de revestimento que admitem um coeficiente de dilatação maior, essa coisa toda. Então, se não existe essa sincronia, então às vezes as coisas dão errado já ali. Porque o projeto estrutural ele está para um tipo de revestimento, que seria ideal para ele, e de repente o cara coloca um outro revestimento. E o que a gente trata bastante em aula é que uma coisa puxa a outra.
né? Então, se você tem uma falha, alguma coisa no projeto, ou alguma situação que você não previu inicialmente, pode causar uma fissura, uma trinca que depois pode ocasionar uma infiltração, né? E a gente começa a ver que isso durante a construção já tem os problemas só da construção. Quando a gente coloca o pessoal do condomínio já habitando, colocando os usuários, colocando a edificação em uso ali, a gente vê que muitas dessas manifestações patológicas são prejudicadas pela falta de manutenção, esse tipo de coisa. Então, o que era uma coisa pequena no começo acaba se transformando numa coisa mais agravante depois, que causa um prejuízo financeiro ou um prejuízo à questão estética do edifício. Por isso é tão importância do manual, né? A gente compra, hoje é questão também cultural, acredito. Você compra um veículo, você obedece, né? Exato. Aquele manual para você ter direito à garantia, todo mundo sabe disso e ninguém reclama. Mas a partir do momento que você recebe, às vezes, uma habitação, né? Um apartamento, que é a coisa mais comum hoje em dia de se vender no comércio, aí a pessoa quer usar de qualquer jeito e quer ter direito a tudo. Mas ela também tem deveres, né? Exato. O que a gente faz o paralelo sempre é sobre os carros, a gente sempre faz, né, para ver a questão de profissionalismo também, né? O preparo, a questão jurídica também, mas tanto esses outros setores de construção, quanto até a profissão, por exemplo, de medicina, né? A gente está falando de engenharia diagnóstica, para ver quais são os problemas. Inclusive é feita uma analogia também, né? Dizendo que a medicina da engenharia é a engenharia diagnóstica. Exatamente, é essa analogia que a gente acaba fazendo durante a aula. Existem procedimentos, existem especialistas, né? Não é o médico que ele sabe tudo, ele vai indicar para o ortopedista, vai indicar para o oftalmologista. Porque é multidisciplinar, que eu falei, né, aqui no início da nossa entrevista, eu estava falando isso, que peça um socorro, gente. Se você não domina aquela área, né, não é demérito nenhum, contrata uma empresa, contrata um colega, né, pega uma assessoria para poder desenvolver melhor o seu projeto ou a sua execução. Exato. Muitas vezes a gente acaba trabalhando até como um clínico geral, né, que a gente fala. Por quê? Porque muitas vezes o engenheiro está lá olhando alguma coisa específica da obra e a gente vai olhar o todo e ver uma segurança jurídica para ele, ver como que ele pode evitar algum problema, pergunta da norma de desempenho, ver como é que estão os projetos. A gente começa fazendo uma consultoria muitas vezes como se fosse um clínico geral. Até porque a gente sabe que os custos para você remediar são altíssimos, né? São altíssimos e muitas vezes, infelizmente, isso aí ocorre depois da garantia. Então, muitas vezes isso aí vai passando com o tempo e quem acaba arcando é o próprio condomínio. Que, na verdade, a gente não faz essa divisão tão grande, nem entre construtor, por exemplo, e o usuário, porque nós construímos também usamos as edificações. Né? Então, no momento que... Não tem quem não seja usuário, né? Exatamente, todo mundo habita. Então, não adianta a gente negar que existem os problemas das construções, né? Negar as exigências da norma de desempenho, que é um pouquinho mais rígido do que a gente está acostumado, né? Mas, enfim, a gente colocar isso aqui, incluir no nosso dia a dia, né? Esses estudos, esse conhecimento e tal, para evitar custos de manutenção exagerados, que a gente vê bastante, né? A gente instruir principalmente os síndicos, esse tipo de coisa, a cuidar da edificação, porque muitas vezes o síndico é um publicitário, é um advogado, a gente sabe que é o que a gente chama, não é um leigo nas edificações, né? Então a gente tem que instruir, quando é alvenaria estrutural, colocar as plaquinhas, não só no manual, porque a gente sabe, infelizmente, que esses documentos o pessoal não fica checando todos os dias. Então colocar as plaquinhas avisando que aquela estrutura do edifício é de alvenaria estrutural e não pode fazer qualquer tipo de obra. Tem limitações, né? Tem limitações, a gente sabe, por exemplo, tem edifícios aí que a gente vê com uma série de obras irregulares, né? Mesmo depois da norma de reformas, e você vai pedir RT, tem RT, mas é uma coisa que infelizmente o arquiteto, o engenheiro tem que ficar sempre. Porque não é só a formalidade, não adianta ter o documento, né? Se você não vai realmente fazer o que deve ser feito. Exato, então é função também do construtor e do síndico também um instruir o outro, porque infelizmente essa questão de cultura pode sim prejudicar a saúde das edificações, né? E eu gostaria que você desse um recado final aí, professor. Qual o conselho que você dá para quem está querendo entrar nessa área de engenharia diagnóstica? É uma área que está crescendo muito, né? Porque as edificações elas envelhecem, independente de tabu, de ser feito no mais alto padrão de qualidade, mas de todo jeito precisa de manutenção, nem que seja preventiva, né? Então, qual o conceito que você dá a essas pessoas que estão querendo abarcar essa nova área da construção? O conceito é buscar uma especialização, né? Que isso aí a gente está vendo, como o professor Paulo falou,
a gente está vendo as edificações envelhecerem agora. Então não adianta a gente querer trabalhar com as edificações com um critério, buscando um diagnóstico, sem ter o conhecimento das doenças das construções ou dos métodos que tem para a gente analisar aquilo lá. Hoje a gente usa câmera térmica, a gente usa drone, né? Tem uma série de amperímetros, cada um tem os seus equipamentos. Os equipamentos surgiram, né, para nos auxiliar. Exatamente. Né, Não adianta a gente agir como se fosse em 1980. Né? A gente tem que buscar isso aqui, trazer para as edificações, né? Buscar olhar o projeto, buscar os arquivos, levar o BIM realmente para a prática. Se especializar nessa parte de engenharia diagnóstica, para você buscar um repertório de patologia, de manifestações patológicas, né? As soluções que podem ocorrer, enfim, que você pode auxiliar principalmente o construtor, né, a entregar uma obra bem feita e auxiliar o síndico quando ele tiver algum problema. Porque eu acredito também que as construtoras têm total interesse nisso, porque elas têm um nome a zelar também, elas querem entregar produtos de qualidade, não é? Exato. Então às vezes as coisas não acontecem por outros motivos, assim, que são até alheios aos profissionais. Uhum. Mas o caminho é esse, né? É que a gente cada vez mais se desenvolva, né? Utilize as expertises que já foram desenvolvidas, né? As boas práticas, como você falou aí na nossa conversa. E é isso aí, pessoal. Eu acho que o papo foi bastante interessante. O professor passou aqui algumas informações que eu acredito que vão tocar vocês, né? De alguma forma, para o assunto. E como eu sempre faço no final dos nossos vídeos, como é, professor? Até as próximas! Esse vídeo aulas